Muito boa tarde a todas e a todos. É um grande gosto aqui regressar ao Algarve, a Faro, capital do distrito, até porque há muitas emoções neste momento em que eu, ainda que por breves horas, aqui regresso. Mas gostaria de cumprimentar a todos os colegas que aqui estão, nesta sala magnífica deste Museu da cidade de Faro, e também cumprimentar, evidentemente, as personalidades que aqui estão. Todos somos colegas, mas permitam-me aqui que sublinhe de um modo particular o seu mandatário da candidatura, da doutora Cristina Suca Salgado, o Dr. António Cabrita, também o atual ainda Presidente do Conselho Regional e futuro Vice-Presidente do Conselho Geral, o Dr. José Leiria. Também gostaria de cumprimentar, evidentemente, a futura Presidente do Conselho Regional do Algarve, da Ordem, a doutora Cristina, o Dr. Paulo Graça, futuro Presidente do Conselho Superior, e, claro, o Dr. António Jaime Martins, que será certamente o nosso novo bastonário da Ordem dos Advogados. Também cumprimento aqui os colegas que estão atrás, que estão muito bem dispostos nesta disposição original. E de facto é um grande gosto aqui estar neste sítio realmente muito bonito. Como vos disse há pouco, as emoções invadem porque muitos saberão que durante 2 anos exerci funções políticas neste distrito, como deputado da Assembleia da República. Já num tempo que realmente se distancia 10 anos, 2009-2011. Aliás, lembro-me que, enfim, sem misturar a política com a advocacia, que não devo fazer, mas lembro-me bem que a campanha eleitoral começou precisamente nesta cidade, em 2009, nessa altura. E isso permitiu-me realmente conhecer um Algarve que eu desconhecia. Percorri todos os 16 municípios, há advogados quase em todos os municípios, não sei se há em todos os municípios, e realmente conheci um outro Algarve que de facto muitos não conhecem, porque só o conhecem no tempo estival, mas o Algarve realmente é uma terra muito bonita e tem um grande povo, a verdade é essa. E lembro-me também que nessas funções, que acumulei com a advocacia e com a docência, de ter também lutado por algumas coisas que o Algarve nunca conseguiu. E, pelos vistos, agora já não vai conseguir, de certeza. Lembro-me bem do problema do Tribunal da Relação do Algarve, que até tinha um palacete preparado para acolher a instituição, mas a verdade é que o poder político nunca se interessou por esse assunto. Mas lembro-me bem das múltiplas conversas que tive na altura com o então Presidente da Câmara Municipal de Faro, o engenheiro Macário Correia. Portanto, vejam que este momento é um momento importante para mim. Muitas vezes eu vinha aqui no contacto com o eleitorado e, portanto, recordo muito bem esses tempos. E com saudade de dizer que o tempo passa, de facto, já lá vão 10, 8 anos. Mas agora é tempo de falar do futuro. E aqui me apresento a candidato a Presidente do Conselho Fiscal para o triênio 2020-2022. É um órgão que começou a funcionar neste mandato, que agora vai terminar. Portanto, coube-me esta subida honra de estrear este novo órgão da Ordem dos Advogados. Também já agora faço aqui uma saudação aos colegas que fazem parte deste primeiro mandato, o Vice-Presidente do Conselho Fiscal, Dr. Miguel Meira, o Secretário Civil, Dr. Marco Vieira Nunes, e o nosso Revisor Oficial de Contas, que integra o órgão, o Dr. Paulo Ferreira. E, de facto, este órgão tem como também particularidade ser o único órgão da Ordem dos Advogados que tem obrigatoriamente um membro que não faz parte da nossa comunidade de advogados, que é o Revisor Oficial de Contas. E, portanto, tudo fatores de originalidade que realmente me entusiasmaram, embora também aquilo que sucedeu, em parte, me tivesse entristecido. E a pergunta que se pode fazer é quais os motivos desta recandidatura. Neste contexto, sou o único recandidato de toda esta equipa que aqui se apresenta. Tentando racionalizar a resposta a essa pergunta, eu diria que me recandidato por aquilo que fiz, acho que fiz bem, desta à parte, é sempre ponderar um juízo em causa própria, por aquilo que não me deixaram fazer. E espero que o Dr. António Jaime Martins realmente possa fazer. E aquilo que eu acho que posso fazer ainda melhor. Que não fiz tão bem, mas acho que, como eu acredito no progresso individual e coletivo, acho que posso fazer melhor. Até por esta experiência que obtive nestes 3 anos.
O que é que fizemos bem e que devemos continuar a fazer? Foi ser proativos, trabalhar, reunir mais do que aquilo que está burocraticamente escrito no Estatuto da Ordem dos Advogados, que são 4 reuniões em cada ano, reuniões trimestrais. Estivemos muito além disso. Acompanhámos a atividade dos serviços da Ordem, sobretudo a parte que nos cabe a atividade financeira e orçamental, e sobretudo, julgo que foi importante que tivéssemos mantido a nossa independência e a nossa imparcialidade, num contexto, como sabem, não era um contexto fácil, em que a certa altura o resultado final foi uma lista ganhou para o bastonário e o Conselho Geral e outras 2 listas ganharam para os 2 órgãos, o Conselho Superior e o Conselho Fiscal. Mas ainda assim, e fiz realmente o que pude, eu e os meus colegas na equipa, de manter esse diálogo e essa capacidade de intervenção, e penso que isso correu bem. Mas também houve coisas que não correram bem ou até não correram mesmo, porque infelizmente houve boicote à nossa atividade. Às vezes um boicote implícito, com base na desconfiança pessoal, como se não fôssemos todos colegas da mesma ordem dos advogados, infelizmente, e já agora saúdo todos os colegas concorrentes e adversários, porque, não obstante as nossas diferenças, nós somos todos colegas, todos advogadas e advogados de uma mesma comunidade. E, portanto, as questões não são pessoais, as questões são de opção, de decisão, de competência de cada um. Mas, infelizmente, houve alguns percalços e alguns episódios lamentáveis. Não vos quero fazer chorar, mas alguns eu devo referir, precisamente para o Dr. António José Martins tomar nota e corrigir as coisas no próximo mandato. Um deles é o problema, que já muitos sabem, de haver um revisor oficial de contas, obrigatoriamente imposto pela Lei Quadro das Associações e também pelo nosso Estatuto, que tem como competência a certificação legal das contas, mas como este cargo, aliás, todos eles, à exceção do bastonário, não são remunerados, o atual bastonário entendeu também que não devia remunerar este revisor oficial de contas, só que ele não está nessa condição, porque ele não é advogado. Ele pratica um ato próprio da sua profissão e de acordo com o seu estatuto, porque o seu estatuto mantém-se vigente como revisor oficial de contas, embora integre um órgão dirigente nacional da Ordem, o seu estatuto obriga que o seu trabalho seja pago. Aliás, como nós gostamos que também se faça o mesmo com o nosso trabalho, porque nós trabalhamos também queremos ser pagos, e presume-se que é pago, não se presume que seja gratuito. E, portanto, tivemos aqui uma complicação tremenda, porque durante 2 anos andámos a discutir como é que nós resolvemos este problema. E, portanto, entendemos que, não obstante o facto da lei dizer que o Conselho Fiscal deve fazer a certificação legal de contas, deve dar um parecer em relação às contas, que são aprovadas pela Assembleia Geral, que, de facto, nós, os colegas advogados, não o revisor oficial de contas deste órgão, não íamos fazer aquilo que seria inadmissível, que seria nós certificarmos por ele aquilo que só ele pode fazer do ponto de vista estatutário. Isso nunca foi compreendido. A certa altura, aventou-se a hipótese de arranjar um segundo ROC, como se já não tivéssemos um ROC precisamente no lugar certo para fazer esse trabalho, mas nem uma coisa nem outra. Nem o ROC fez a certificação de contas, nem se arranjou um segundo ROC para fazer essa certificação fora do Conselho Fiscal, o que também seria uma bizarria. E, portanto, pela primeira vez, em 2 anos consecutivos, as contas foram para o Tribunal de Contas e não houve certificação legal de contas da Ordem dos Advogados. E, portanto, peço muito ao Dr. Jaime Martins para tomar nota deste assunto, porque é um assunto que nos apoquentou bastante, e nem imagino as cartas que nós dirigimos a várias instituições, pedindo a reinterpretação do diploma e a compreensão em relação à situação, e não tivemos sucesso, mas finalmente, no momento da verdade, tivemos que tomar uma decisão, e assim acho que o fizemos, e penso que isso foi bem compreendido também pelos colegas. Outros episódios também tristes, de pretendermos ter acesso às atas dos outros órgãos nacionais, não para pôr no Facebook, mas para nosso conhecimento reservado, que foram negadas. Não conheço nenhum órgão, nenhum Conselho Fiscal, nenhuma empresa a quem seja sonegada a informação sobre o funcionamento dos outros órgãos dessa empresa. Mas realmente isto aconteceu, está a acontecer com o Conselho Fiscal da Ordem dos Advogados. Ou, já agora, o total desprezo e atitudes menos próprias em relação à nossa competência. Aliás, o Dr. José Leiria falava na questão das cotas. Ora, tem um bom exemplo. O Conselho Fiscal nunca foi ouvido sobre a decisão das cotas. 0. Nós só tivemos conhecimento que as cotas iam ser modificadas quando isto foi anunciado na convocatória da Assembleia Geral. Porque antes
nunca o Sr. Bastonário se dignou a perguntar a um Conselho Fiscal que tem competência nessa área do que é que achava e do impacto financeiro da proposta que tinha em mãos, em grande parte eleitoralista, como sabem, de reduzir as cotas dos advogados. Depois lá perguntámos, depois saiu algum estudo, lá apareceu um estudo um pouco manhoso, mas na verdade isto é inconcebível, que de facto o Conselho Fiscal não tivesse sido perguntado previamente em relação a estudos e à sua opinião quanto à mudança que foi feita no regulamento das cotas e do seu valor. Mas, portanto, já agora também outro episódio de total desprezo pelo Conselho Fiscal, por exemplo, a princípio não nos quiseram dar conhecimento do contrato que foi feito logo no início do mandato da auditoria interna. Claro, já se sabe que era para perseguir certas pessoas que tinham deixado de exercer funções de dirigentes na Ordem dos Advogados. Lá no fim, lá deram a cópia do contrato, enfim, foi feita assim uma adjudicação específica, ou a própria auditoria do Tribunal de Contas, que se chama Verificação das Contas, da qual nunca tivemos oficialmente qualquer conhecimento. Foi dado conhecimento ao órgão do bastonário, mas ele nunca se dignou, a não ser uma conversa meramente verbal, mas essas coisas não são de boca, mas nunca nos deu conhecimento dos contornos dessa mesma verificação de contas. Tive eu que chamar lá os auditores numa reunião do Conselho Fiscal e dizer-lhes que já agora gostávamos de saber o que é que estava a passar, porque éramos o Conselho Fiscal da Ordem dos Advogados. Processo, aliás, esse que ficou em águas de bacalhau, como acontece com muitos outros. Foi-nos prometido que teríamos a ocasião de intervir no fim desse trabalho, mas como não nos pediram nada até agora, presumo que o trabalho não seja completo, porque se ele se completou, então não cumpriram o prometido em relação ao Conselho Fiscal. Bom, mas vamos falar agora mais de coisas do futuro, mais interessantes, que julgo que é aquilo que nós podemos também melhorar. E há coisas a melhorar, porque o nosso ponto de partida era difícil, era um ponto de partida de ausência deste órgão, não havia nenhum precedente, não havia nenhuma experiência anterior, e portanto não sabíamos muitas vezes qual a melhor posição, embora já tivesse experiência de participar de outros conselhos fiscais, e os colegas também, mas tentámos de facto fazer as coisas da melhor maneira, e há coisas que aprendemos e que devemos melhorar. Como, por exemplo, ser mais proativos na nossa atividade, maior acompanhamento dos trabalhos da Ordem, mais cooperativos. O Conselho Fiscal não deve ser visto como um órgão meramente fiscalizador ou até espião da atividade dos outros órgãos e das outras atividades da nossa Ordem, mas deve ser visto como um órgão de cooperação e também de ajuda do ponto de vista do aperfeiçoamento das nossas atividades e do processamento daquilo que diz respeito à atividade financeira. E, portanto, também a nossa intenção tínhamos essa intenção agora, o tempo vai escasseando, mas, de facto, também ter um contacto direto com os diversos conselhos regionais, um contacto mais direto e até com as delegações, e sabemos bem também do desequilíbrio financeiro que há na Ordem dos Advogados. Aliás, que foi referido também pelo Dr. José Leiria. E há aí realmente uma grande injustiça desse desequilíbrio, no fundo, assentar nas cotas que cada um paga, mas depois, digamos, a atividade que cada um exerce fica prisioneira de um conjunto de desigualdades que o país tem e que a própria profissão também implica, e julgo que a Ordem tem a obrigação de fazer uma equidade e de fazer uma correção, precisamente através de uma diferente distribuição das receitas para custear certas despesas que são sempre necessárias, independentemente do número de advogados que haja, e muitas vezes despesas que se tornam maiores quanto maior for o território que esteja em causa. E, portanto, queremos levar a cabo esse trabalho, que em parte também vai passar certamente por uma alteração legislativa ou por alterações regulamentares, e, portanto, a isso garantimos que vamos continuar a nossa atividade, julgo com competência, credibilidade, também discrição, porque também não é um órgão para andar a fazer comunicados todos os dias, por tudo e por nada, que é aquilo agora que se generalizou na Ordem dos Advogados. Não andamos a fazer comunicados por tudo e por nada. Bom, mas permitam-me, feita aqui uma breve apresentação, nós não temos propriamente um programa, porque o Conselho Fiscal tem as suas competências definidas no Estatuto da Ordem, temos competências de fiscalização, de acompanhamento da atividade financeira, damos algumas opiniões, mas não há propriamente um programa. Mas permitam-me esta ocasião, e isso não põe em causa a nossa independência como lista, mas
dizer que nós acompanhamos e nos associamos à candidatura do Dr. António Jaime Martins, a quem reconhecemos todas as qualidades para ser um excelente bastonário da Ordem dos Advogados. Podem ter a certeza disso. Qualidades pessoais, quem o conhece e quem o vai conhecendo vai ganhando a certeza a esse respeito, mas também toda a sua experiência como advogado, como dirigente, que teve pleno êxito no Conselho Regional de Lisboa, e não foi por pouco tempo, mas por muito tempo, e portanto tudo isso associado ao seu programa, penso que são garantias superabundantes de que fará um excelente trabalho, portanto, por isso merece toda a nossa confiança e, sobretudo, o nosso voto. Assim será, Dr. António Jaime Martins. E também, já agora, não vou falar sobre isso porque ele depois falará, também esta lista ao Conselho Fiscal também se revê no seu programa. Mas a nossa ideia da Ordem, eu talvez pudesse resumir em 3 palavras, ou 3 tipos, ou 3 slogans, se quiserem assim, que são estes. Uma Ordem que seja representativa. O grande problema da Ordem dos Advogados é que deixou de ser representativa dos advogados. Passou a ser representativa do quê? De alguns advogados. De alguns advogados. Não de todos os advogados. Eu sei que esse exercício não é fácil, também não quero cair aqui numa demagogia barata, porque a nossa profissão tornou-se uma profissão com muitas facetas, é um poliedro com muitos lados, de facto é verdade. Isso não é mau em si, mas é preciso ter a capacidade de atender a todos esses lados, de ver a advocacia de todos esses lados e não apenas ver a advocacia de um dos lados que ela tem, porque ela tem muitos lados. E eu acho que o Dr. António Jaime Martins tem essa capacidade e o programa que ele vai apresentar também corresponde a essa perspectiva, não de uma ordem de advogados, de um conjunto de advogados, sejam eles só de prática individual, ou só de sociedades, ou só dali, ou só da acolá, ou só deste partido ou daquele partido, mas precisamente uma ordem que seja representativa no seu órgão dirigente máximo e representativo, como deve ser o cargo de bastonário. Portanto, é nessa ordem que eu acredito, uma ordem verdadeiramente representativa. Depois também uma ordem eficaz. Uma ordem eficaz não é uma ordem que faz muitos comunicados de imprensa. Ou uma ordem eficaz não é uma ordem que tem uma empresa de comunicação para fazer o Photoshop das fotografias dos dirigentes da Ordem dos Advogados. Não. Essa ordem não é eficaz. Pode ser eficaz na imagem que fica sem cabelos brancos. Os meus, por acaso, já são muito brancos. Já não vale a pena. Mas uma ordem verdadeiramente eficaz é uma ordem que trabalha, que cumpre as suas promessas. Se não as cumpre, explica porque é que não conseguiu cumprir. Porque assumiu uma obrigação de meios, não uma obrigação de resultados, ou pior, se assumiu uma obrigação de resultados, porque é que não conseguiu chegar a esses resultados. E, portanto, uma ordem eficaz que faça coisas, não seja uma ordem prolixa, uma ordem que fale muito, que dê muitas entrevistas, que faça muito show-off, mas depois nós chegamos ao fim do mandato e podemos dizer muita parra e pouca uva, ou talvez nenhuma uva. Porque, na verdade, dos grandes temas que nestes 3 anos andámos a discutir, eu não vi nada resolvido. Até mal, até vi coisas que ainda ficaram pior do que já estavam. Como é o caso, por exemplo, do acesso ao direito, a situação que se vai agora, enfim, a criar. E já agora também, outro aspecto que me parece muito importante, e com isto vou terminar, é uma ordem que seja uma ordem unida. Aqui a unidade não é a unicidade. Nós somos todos diferentes na nossa maneira de ser. Já não falo nas questões do pluralismo político e ideológico, isso também é óbvio, mas a nossa maneira de ver o direito, a nossa maneira de ser, nossas origens, o lugar onde vivemos, a nossa cultura, o nosso modo de estar, com certeza. Mas a ordem não deve servir para criar divisões e muito menos a ordem não deve servir para ser o trampolim para qualquer outro lugar, porque também há essa tentação de usar a ordem dos advogados ou para ganhar uns quantos clientes que não se têm, ou para defender interesses que são espúrios precisamente ao exercício da advocacia. E, portanto, estou convencido que com a lista à qual nós nos associamos, o Dr. António Jaime Martins, o Dr. Paulo Graça, aqui no Conselho Regional a Dra. Cristina Suca Salgado, também já agora no Porto a Dra. Ana Sofia Sá Pereira, que também nos dá o gosto da sua presença,
Estamos convencidos, esta lista ao Conselho Fiscal, que será por mim apresentada, estamos convencidos de que essa será a melhor decisão. E por isso, aqui estamos, pedindo a vossa confiança e esperando que no ato eleitoral possamos ganhar esta eleição. Muito obrigado pela vossa atenção.